Capítulo 809, o segundo núcleo rotativo. Tradução do Koan. Revisão. ETQC. Sid Spadrim. Em uma mansão profunda na caverna sob a Cordilheira dos Cinco Picos, silenciosamente e lentamente, Li Ming refinou pacificamente a pílula da transformação divina. Assim, um dia se passou. Foi só naquele quando o grande ancião da seita das artes brancas, Bai Mushun, finalmente acordou de seu coma. Ele imediatamente percebeu o que tinha acontecido com ele. Sua respiração parou em sua garganta. Ele nem se atreveu a abrir os olhos. Primeiro ele reprimiu sua energia e depois meditou enquanto ouvia tudo ao seu redor. Depois de confirmar que não havia nada de estranho ou errado, ele então liberou sua percepção. Por todas as aparências, ele tinha acabado de ter uma tontura devido à velhice e naturalmente desmaiou por um breve período de tempo. Se Bai Mushun tivesse que ser honesto consigo mesmo, isso era obviamente impossível. Ele limpou o suor frio escorrendo pela testa. De antes até agora, ele estava certo de que o supermestre o havia deixado em silêncio e depois saiu. Quanto ao objetivo que este misterioso mestre tinha, ele não fazia a mínima ideia de nada. Se esse tipo de personagem já lhe dava origem a um pensamento sombrio, então eles poderiam matá-lo da mesma forma que arrancar ervas daninhas do chão. Isso não seria difícil. Bai Mushun realmente não conseguia descobrir o que uma mera seita de terceiro grau como a dele tinha que poderia interessar a um mestre tão importante. Ele não estava nada além de surpreso. Ele não espalhou a notícia disso acontecendo. Rumo a esse nível de personagem, o que quer que planejassem era algo que ele não tinha as qualificações para especular. Durante vários dias, Bai Mushun viveu em reclusão, meditando calmamente enquanto mantinha vigilância total sobre o que o rodeava. No entanto, ele nunca percebeu nada de estranho debaixo dele. Assim, 2 meses se passaram. Durante a sua privacidade, Li Ming completou 22 anos. A maior parte da pílula da transformação divina foi absorvida por ele. Agora, a única parte restante era o núcleo final. O núcleo também era a porção da pílula da transformação divina que continha a maior parte de sua essência. Mais de 60% da energia total da pílula da transformação divina estava centralizada nele. Esta era também a parte-chave do refinamento da pílula da transformação divina. Li Ming silenciosamente revolveu sua verdadeira essência, ativando a energia no núcleo. Era semelhante como adicionar uma faísca a um tanque de óleo. Toda a pílula da transformação divina começou a entrar em uma combustão violenta. A energia brilhou como uma efervescência incomparável. Li Ming podia sentir claramente uma dor ardente em seus meridianos. Ele só podia olhar enquanto a energia dentro de seu Dantian subitamente se elevava, como se o seu Dantian fosse quebrar a qualquer momento. Quando um artista marcial avançava do nível avançado do reino núcleo rotativo para a destruição da vida, era quando a verdadeira essência acumulada em seu Dantian atingia o limite que poderia ser contido. Então, naturalmente, detonaria e a energia sairia do Dantian, surgindo através de todos os meridianos ao seu redor. Os meridianos de um artista marcial tinham uma capacidade muito menor de manter a verdadeira essência do que o Dantian. Como resultado, os meridianos se estilhaçariam completamente e a enorme quantidade de energia se extinguiria, destruindo o corpo, desmantelando a carne, enviando sangue para todo lugar. Os meridianos e os vasos sanguíneos seriam os primeiros e depois a carne e os órgãos. Finalmente, tudo que restaria seria o esqueleto e o cérebro. O senso comum ditava que uma vez que uma pessoa se tornasse assim, eles já estavam mais mortos do que realmente mortos. No entanto, através do poder de leis desconhecidas que governam o universo, mesmo que o corpo tivesse se desintegrado completamente em uma poça de carne, sua energia seria fundida nessa poça e seria aprisionada em uma área contida. Isso realmente formaria uma sopa primordial da vida que sustentava sua alma, mantendo o fogo de suas vidas. Essa sopa primordial da vida era exatamente como o líquido amniótico no útero de uma mãe. Finalmente, a energia de origem do céu e da terra entraria e criaria uma nova vida, um novo corpo. E em um corpo tão novo, por causa da energia reformada, isso se condensaria em um corpo espiritual.
Como todo processo da destruição da vida envolvia a decomposição do corpo em nada além do cérebro e do esqueleto, isso poderia ser chamado de sofrimento além da morte. Além disso, um artista marcial precisava manter a mente completamente limpa durante todo esse processo, a fim de usar sua energia para criar um escudo ao redor dele que sustentasse sua vida, garantindo que o fogo de sua vida permanecesse vibrante e sua alma não se dispersasse. Se a mente de um artista marcial vacilasse por causa da dor e eles acabassem perdendo a concentração, então a gaiola que confinava a sopa primordial da vida cederia. Uma vez que o confinamento entrasse em colapso, não restaria nada além da morte. Foi por isso que atravessar a destruição da vida era conhecido como o limite mais perigoso, especialmente para os artistas marciais que não tinham uma base sólida. Mesmo se alguém tivesse o apoio de muitos materiais celestiais que pudessem aumentar as chances de sucesso ao atravessar a destruição da vida, ainda era possível que um acidente pudesse ocorrer, fazendo com que alguém morresse instantaneamente sem qualquer chance de redenção. Além disso, as etapas mais elevadas da destruição da vida progrediam em nível de dificuldade. Etapa após etapa, isso realmente deixava um ar de desespero. E o reino mar divino estava ainda mais longe. Isso fez com que os artistas marciais da destruição da vida sentissem como se um sabre fantasma gélido estivesse sempre pendurado sobre suas cabeças. Suas vidas estavam cheias do constante medo e receio devido a isso. Muitos artistas marciais que não tinham uma base sólida e nem sequer se atreviam a atravessar apenas a primeira etapa da destruição da vida, agarrando-se ao seu reino atual, hesitando em sua decisão de ir mais longe. E o tempo era o bem mais precioso para um artista marcial. Se eles desperdiçassem seu tempo, eles teriam cada vez menos vida, o fogo de suas vidas se tornaria cada vez mais fraco e suas chances de cruzar por novas etapas da destruição da vida se tornariam ainda piores. Esta foi a razão pela qual o ancião Yan, Lian Shi e todos aqueles outros anciões enlouquecidos ficaram loucos com a pílula celestial de concessão da vida. Os artistas marciais nas etapas da destruição da vida só tinham duas escolhas. Eles podiam escolher, quando o fogo de suas vidas estivesse mais vibrante, empreender essa prova de vida ou morte, possivelmente ganhando um poder mais forte e uma vida mais longa. Ou eles poderiam se condenar à mediocridade, deixando o fogo de suas vidas queimar até que eles se tornassem nada além de pó. Não havia escolha para esperar até que sua vida chegasse ao fim e apostar tudo. Isso fez com que muitos artistas marciais da destruição da vida vivessem em um abismo de angústia mental sem fim, fazendo com que sua esperança de alcançar o reino mar divino atingisse níveis maníacos de insanidade. Assim, mais alguns dias se passaram. O núcleo da pílula da transformação divina no Dantian de Li Ming continuou a derreter. Li Ming já havia se tornado infinitamente próximo a um nível de pico do reino núcleo rotativo. Agora que ele absorveu essa pílula da transformação divina que poderia até aumentar grandemente a força de um artista marcial em uma alta etapa da destruição da vida, a energia em seu Dantian alcançara uma saturação absoluta. Mesmo seu núcleo rotativo em formato de buraco negro não aguentava mais. Ondas de dor terríveis saíram do estômago de Li Ming. A capacidade de energia de seu Dantian havia atingido seus limites. Li Ming cerrava os dentes, persistindo na dor. Gotas de suor escorriam por sua testa e veias azuis subiam como vermes se contorcendo. Quando a energia chegou ao extremo, houve de repente um ruído explosivo em seu Dantian. Li Ming sentiu como se um trovão tivesse soado em seus ouvidos. A verdadeira essência dentro de seu Dantian tinha finalmente detonado devido ao alto grau de compressão. Um fluxo de energia, furioso e tirânico, colidiu com a barreira de seu Dantian, colidindo com o corpo duro de Li Ming. Ping! Uma colisão feroz ocorreu. A parede de carne se despedaçou e sangue saiu. Todos os meridianos perto do Dantian foram despedaçados e a energia explosiva também enfraqueceu. Puff! Li Ming cuspiu um pouco de sangue. Este sangue disparou como uma flecha, perfurando a rocha à sua frente. Seu corpo de repente tremeu e ele caiu no chão. Seu rosto estava mortalmente pálido e ele tremeu todo.
Seus lábios eram um roxo profundo e vibrante, e o sangue fluía constantemente de sua boca. Sua barriga e suas roupas estavam todas rasgadas. Ele estava coberto de sangue, mas era isso. Seu corpo não continuou a quebrar. Seu corpo físico duro finalmente conseguiu enjaular a verdadeira essência em erupção. A tentativa de Li Ming de atravessar a destruição da vida falhou completamente. Enquanto Li Ming limpava o sangue dos cantos dos lábios, sentiu apenas uma dor profunda no estômago. Ao olhar para dentro de si mesmo, descobriu que a energia da pílula da transformação divina que atacara seu Dantian havia se transformado abruptamente em uma forma sólida depois de ser subjugada. Como um núcleo rotativo em formato de buraco negro alcançara seu ponto de saturação, aquela névoa de energia derretida não tinha sido capaz de se prender à superfície do núcleo rotativo em formato buraco negro. Então, ele condensou lentamente, comprimindo-se em si mesmo até se tornar um núcleo de cristal do tamanho de um feijão que lentamente girava em torno do núcleo rotativo em formato de buraco negro. Em outras palavras, 2 cristais de núcleo rotativo apareceram dentro do Dantian de Li Ming. Como isso pôde acontecer? Li Ming ficou alarmado. Este segundo núcleo cristalino era menor que o núcleo cristalino em formato de buraco negro e a energia contida nele também era menor. Mas este era um verdadeiro segundo núcleo cristalino. Não foi de modo algum inferior ao núcleo de cristal de um artista marcial comum do reino núcleo rotativo. Esse tipo de situação era simplesmente inédita. Mugwang, isso é ponto. O Mugwang também olhou inexpressivo, completamente estupefato. Embora ele soubesse que era difícil para os artistas marciais de fortalecimento corporal cruzar a destruição da vida, ele na verdade não sabia exatamente que grau de dificuldade que isso possuía. Quanto aos acidentes que poderiam ocorrer, ele também não tinha certeza disso. Afinal, havia muito poucos artistas marciais com cultivo duplo corporal e da essência no reino dos deuses. Rapaz, você realmente fez desta vez. Este santo tem a sensação de que, se você realmente atravessar a destruição da vida algum dia, isso será realmente um evento que abalará os céus e a terra. Seu Dantian é o mesmo que um barril de pólvora agora. Há muita energia condensada por dentro. Esse segundo núcleo de cristal menor explodirá definitivamente quando você cruzar a destruição da vida e certamente combinará com a verdadeira essência já em seu Dantian, esmagando e pulverizando seu corpo até que ele não possa mais se desintegrar. Li Ming pensou por um momento. O que Mugwang disse era altamente possível. Embora esse pequeno núcleo de cristal em seu Dantian pudesse ajudar a aumentar a energia, ainda era uma bomba relógio perigosa. Se as energias explosivas de ambos os núcleos de cristal se combinassem, então o poder aterrorizante produzido naquele momento seria difícil de imaginar. Mugwang se manifestou fora do mar espiritual de Li Ming. Ele coçou o queixo de cachorro com as patinhas, um olhar de total concentração no rosto enquanto observava o Dantian de Li Ming. Depois de pensar um pouco, ele disse: quanto mais eficientemente o seu corpo se romper, melhor o corpo espiritual que você poderá formar depois. Talvez você possa até ter a chance de cruzar para a etapa da destruição da vida. Mas, a base para isso é que você possa suportar o impacto terrível. Este é o preço que você terá que pagar. Se a energia é muito potente e te explodir até a morte, bem, tem sido divertido conhecê-lo. Para o talento número 1 do continente da queda do céu morrer ao atravessar a primeira etapa da destruição da vida, isso seria simplesmente a maior piada dos céus. Li Ming respirou fundo. Ele disse: Mugwang, não vamos considerar se posso ou não suportar o impacto da energia. O que eu quero saber agora é como eu poderia atravessar com sucesso as etapas da destruição da vida. Se engolir uma pílula da transformação divina não funcionou, devo procurar novamente outros materiais e tesouros celestiais? Apesar de Li Ming ter se decidido a percorrer a estrada do cultivo duplo corporal e da essência, ele ainda estava sem palavras. Não apenas o caminho marcial do fortalecimento corporal exigia uma enorme quantidade de tesouros celestiais para avançar, até mesmo o caminho marcial do recolhimento de energia também era afetado.
Uma pílula da transformação divina era o suficiente para elevar o cultivo de um artista marcial nas mais altas etapas da destruição da vida, mas não podia nem permitir que ele atravessasse a primeira etapa da destruição da vida. Mugwang ergueu as patas, exasperado. O conhecimento deste santo com relação ao cultivo duplo corporal e da essência é limitado. Mas em suma, o que eu sei é que ficar aqui em reclusão definitivamente não vai ajudá-lo a avançar para a destruição da vida. Você está apenas perdendo tempo aqui. O que você precisa fazer é sair e encontrar alguma chance de sorte ou um feitiço para enriquecer ou ter um insight em algum lugar. Isso pode ser de alguma ajuda. Um artista marcial costumava enfrentar obstáculos durante o cultivo. Uma vez que eles topassem com esse obstáculo, nenhuma quantidade de reclusão tortuosa poderia resolver este problema. Tudo que eles podiam fazer era sair e se aventurar pelo mundo, procurando por algum evento fortuito que pudesse ajudá-los a ter um insight bem-sucedido. Esses eventos fortuitos vinham em todos os tipos de formas. Alguns eram através de batalhas de vida e morte, algumas eram do fato de compreender leis e conceitos, algumas até inspiradas da beleza do mundo. Uma vez que alguém teve um momento de insight, eles poderiam ter alguma iluminação e fazer um avanço em seu cultivo. Antes de atingir a destruição da vida, Li Ming nunca havia encontrado um obstáculo antes. Reino Lotian, Reino Xiantian, Reino Núcleo Rotativo, ele rompeu todos esses reinos em uma única tentativa. Esta foi a primeira vez que ele enfrentou um obstáculo. Se isso fosse comum, sair para se aventurar não seria um problema. Mas agora, o reino divino de Azura desejava derrubar o mundo para procurá-lo. Sair em qualquer lugar neste momento era um assunto naturalmente perigoso. Como posso avançar com sucesso para a destruição da vida? Li Ming franziu a testa, as sobrancelhas franzindo junto. A técnica de fortalecimento corporal se tornou um obstáculo em seus avanços. Mas esse era o preço de buscar mais força. Existiam ganhos e perda. Em qualquer caso, ele teve que romper rapidamente para as etapas da destruição da vida, caso contrário, sua situação só se tornaria muito mais